Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Geralbano. Hoje é dia 13 de outubro de 2024, domingo. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, ajudando, fortalecendo, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor está em João 13, a gente está numa maratona, né? Hoje a gente vai estar meditando em João 13, que Jesus lava os pés dos discípulos e diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o dia já havia induzido Judas Iscariotes e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa Ramandaçude, como na palavra. Senhor, eu te peço nessa hora que eu diminua, que o Senhor cresça, como diz o nome desse canal, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Então, essa palavra, Jesus vai estar falando do lava-pé, tá? Da humildade, mostrando que o que a gente tem que seguir, né? O exemplo do mestre. Então, Jesus está nos mostrando aqui para os seus discípulos o maior exemplo de humildade, né? Então, ele vai falar para mim e para vocês na sua santa e preciosa palavra. Dessa maneira, vamos lá? Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus... Oh, meu amor, você é demais, tem que vir aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E estava sendo servido o jantar, e o dia já havia induzido, e o dia, ó, todo fala o dia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então, Jesus, ele estava aqui já nos seus últimos dias, né? E sabia que já era chegada a hora. E sabia também que ele iria voltar para o Pai, né? Porque era uma ordem, né? Porque ele vinha só cumprir na Sudecomanai aquilo que Deus já havia falado em Gênesis ali, que nasceria, né, um filho de uma virgem que pisaria a cabeça da serpente, e realmente nasceu Jesus, né? O Messias, o Salvador da minha e da sua vida. E a gente vê que Jesus, ele vem de uma maneira
é totalmente contrário àquilo que os judeus esperavam, né? Ele nasce numa família pobre, na família de Maria, né? José, um carpinteiro, uma família totalmente desprovida de bens materiais, uma família humilde, mas uma família a qual Jesus escolheu, a qual o próprio Deus escolheu para que Jesus nascesse. Então, assim, era uma família que temia Deus, era uma família que conhecia, né, que seguia ainda os princípios a qual Deus havia dado, né? E a gente vê que aí está relatando aqui uma festa, né? Essa festa aqui, né, provavelmente era a festa da Páscoa, tá? E esse jantar era uma refeição de confraternização, a qual eles se juntavam. Então, a gente vê que nesse momento aqui, Jesus, ele relata ali sobre Judas, tá? Que já sabia, né, que Judas iria traí-lo, tá? Porque o diabo já havia induzido Judas, o diabo já havia trabalhado na mente, no coração de Judas, tá? Quantas pessoas o diabo ele trabalha, ele induz, né? Porque esse é o papel do diabo, induzir o homem a fazer as coisas erradas, a fazer as coisas ruins, a matar, a destruir, a manda sude, comandar, a manda sai. E a gente vê aqui no 14 que diz assim, aí Jesus diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Deus havia dado tudo para Jesus e ele estava aqui e ele ia voltar para o Pai, porque todo o poder lhe foi dado, né? E Jesus e Deus estava no controle de todas as coisas. Então a gente vê aqui que no 4 ele diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou uma capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água, né? E numa bacia começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha. Então, Jesus, ele demonstra aqui uma lição de humildade, né? Ele tira, né, a capa, põe na cintura, se dobra, se joelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos, né? Então, assim, eu estou entre vocês como quem, né, veio trazer a vida, mas ao mesmo tempo eu venho mostrar a humildade, a salvação, tá? Porque estava chegando a morte de Jesus. Então é algo muito tremendo. Então a gente vê que Jesus, ele sempre vem na contramão do mundo. Ele pode dizer assim, eu sou o Messias, que vocês têm... Não, né? As autoridades, as lideranças de hoje, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou... Blá, 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 blá. Então assim, vocês são meu subalterno. Eles esqueceram de ler o lava-pé de Jesus, né? A humildade, né? Então, e é algo que é pra gente ficar encravado no nosso coração, tá? Porque Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele começa a servir, tá? Mostrando o serviço, o servir, tá? É algo muito tremendo, tá? Quando Jesus, ele faz isso. Então, Jesus, ele mostra uma humildade e mostrando ali aos discípulos que a gente está aqui para servir, tá bom? E não para ser servido, somente quando a gente serve Jesus. Ele vê mais assim, não sei, chegando-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás o meu pé. Pedro, não, Senhor, você não lavarás o meu pé. Porque Pedro, sabendo que ele era o Messias, Pedro disse que Jesus não poderia lavar, né? Então, ele se sentia assim, tipo... Ele não era digno, tá? De Jesus lavar o seu pé. Então, assim, não era... mesmo, ele queria impor uma condições para Jesus, ao mesmo tempo, não, né? Mas esse não dele não ia mudar o que Jesus tinha que fazer, né? Não, disse Pedro, não, nunca lavarás o meu pé, né? Querendo, tipo assim, mandar em Jesus. Mas ninguém manda em Jesus. Somente o Pai, mas ninguém, tá? Então, ele queria impor, né? Então, assim, mas o que acontece? Jesus, ele estava também o quê? A partir do momento que ele lavava, né, o pé externamente, né? Ele mostrava que a gente tinha que ser purificado dos pecados. Então, era necessário. Então, Jesus, né? Aí Jesus diz para ele assim, Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então, Senhor, me lava por completo, né? Porque eu quero fazer parte, né? Porque Pedro, ele ainda ficava assim, tipo, tentando ditar, né? Falar a maneira que ele queria, né? Mas não tinha como, né? Porque Deus, ele sabe a maneira dele trabalhar. E aí respondeu Jesus,
Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, né? Mas nem todos. Então, quando ele fala assim, nem todos aqui, ele está falando de Judas Iscariotes. E aí, hoje ele não foi pra creche. Como é que ele tá? Né? A mãe vai levar pra cortar o cabelo. Então, o que acontece? Porque apenas lavar o pé, ele precisava, assim, de uma lavagem por inteiro. Ele não estava entendendo que seria de dentro para fora. Jesus estava fazendo simbólico, mas ele tinha que trabalhar por dentro, a limpeza interior, né? Então, e Jesus sabia, por isso que Jesus sempre frisava, né, as situações. Então, Jesus diz aqui no 10, respondeu Jesus, quem vamos no 11, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Por quê? Porque ele sabia que Judas, né, Judas iria traí-lo. Porque ele era Jesus. Para, Nuno. E no 12, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Então o mestre, né, Jesus, o nosso mestre, ele nos dá um exemplo de humildade. Nossa, gente, é coisa tremenda. Então, se o mestre nos dá um exemplo, nós temos que dar exemplo também de servos do mestre, tá bom? De alunos, né? Então Jesus disse assim, bem... Mãe, oi. Deixa eu tirar o preço. Tiro. Pois bem, Jesus diz assim no 14, pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os seus pés uns aos outros. Eu lhe dei o exemplo. Então, Jesus está dando o exemplo. Jesus deu o exemplo de humildade. Jesus deu o exemplo de santidade para que vocês façam como eu lhes fiz, tá? E digo-lhes a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Desculpa. Então, a gente tem que praticar. Jesus está nos mostrando, né? O mestre, o instrutor, né? O nosso professor, o nosso Senhor, tá? O nosso Supremo, o nosso Jesus, o nosso tudo, tá bom? Ele mostra que a gente tem que ter essa humildade, tá bom? Cristo, ele pretendia, com isso, mostrar que os cristãos, nós somos humildes, tá bom? Que a ação de Jesus, para mim e para você, nos mostra que nós temos que ser humildes. Humildade. Não me conformo com crente, com cristão. Uma pessoa que diz que é crente não é humilde, é soberbo, né? Porque lavar os pés um dos outros, né? É realizar um serviço, é servir. Servir o próximo. E muitos querem ser servidos, mas não querem servir. A palavra de Deus diz assim, é melhor dar do que receber. Eu adoro dar. Quando eu tenho oportunidade, eu adoro abençoar a igreja. Igreja, eu amo abençoar. É algo maravilhoso. Eu me sinto muito bem quando eu abençoo o próximo, né? E diz aqui assim, com pequenas... Jesus, né, com as suas declarações, ele instrui de maneira clara, tá? Instrui claramente. Diz assim no 18, Jesus prediz que será traído. Não estou, desculpa, me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra as escrituras. Aquele que compartilha do meu pão, volta-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aí Jesus diz assim, eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, em quem me recebe, recebe o que me envia. Então, quando a gente recebe um pregador, quando a gente recebe alguém que prega, o pregador verdadeiro, aquele que vive da palavra, né, aquele que prega o evangelho, a gente está recebendo o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o eu sou, tá? Ele é a videira, Anamanda Suremi Decomanai, né? Ele é aquele que nos escolheu. Ele escolheu Ramanda Sudecomanai, tá bom? Ele traz comunhão. Então, se você tem uma íntima comunhão com o Senhor, né? Ô, Manuel, agora não, né?
Igual acontecia ali com os discípulos comendo pão com Jesus, né? No partir do pão era uma comunhão, era uma intimidade, era algo que só amigo tinha, tá? Então eles estavam ali junto com Jesus. Então Jesus ele vem nos mostrar isso, que a gente tem que ser, mesmo que as pessoas sejam falsas com a gente, nós temos que ser, Manuel, nós temos que ser diferente, tá bom? É eu e você. Temos que ser a luz do mundo. Porque o inimigo jaz aí no mundo, né? Satanás está no mundo aí fazendo o que quer e o que não quer. E diz assim, no 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então Jesus sabia, tá? Que Judas iria trair. Então Jesus deixa claramente, já começou a ficar agoniado. Por quê? Porque ele sabia que o diabo já estava reinando. Seus discípulos olharam um para os outros e sem saber a quem ele se referia, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Esse discípulo a quem, né, Jesus amava muito, que estava reclinado nele, é o próprio João que escreveu esse evangelho, tá? O evangelho de João. Então, Ramanda Shere bendecida Komanai. Então, a gente vê a grandeza de Deus, né? Então, ali, ele estava ali, Haranda Surimi de Komanai, né? E Jesus perturbou-se. Por que ele perturbou-se? Porque ele sentiu que seria traído por um amigo, tá? Uma traição de um amigo. Então, porque Jesus tinha Judas como amigo. Mesmo Judas dando brecha para o diabo, dando lugar para Satanás trair Jesus, Jesus o tinha como amigo. Igreja, a gente que já foi traído por pessoas que a gente considerava amigo, pensa quanto ruim, não é? Ainda mais Jesus, sabe? Que dava exemplo, que não tinha pecado nenhum. Eu e você somos pecadores. Agora você imagina Jesus, tá? Isso é muito triste. Então, os discípulos ficaram, né? Sem saber, eles ficaram o quê? Espantados com a fala de Jesus, tá bom? E aí ficava, acho que, contando, quem será, né? Então, mas era algo que perturbava. Então, assim, e ninguém suspeitava de Judas, né? Ninguém conseguia, tipo, imaginar quem conseguiria trair Jesus, tá? Mas ali a gente vê que Simão Pedro, aí a gente vê que quando Jesus, ele reclina ali, do lado desse Nasuremi de Komanai, desse discípulo a quem Jesus amava, Nehassuremi de Komanai, Jesus está quebrando cadeias nessa hora, igreja. Arandaseba, andasai. Jesus está quebrando cadeias, traições que estavam sendo armadas contra mim, a sua vida, o Senhor já está quebrando nesta hora. O Senhor está falando no meu coração que Ele está quebrando, desarmando nas forças de Satanás contra mim, contra a tua vida. Receba nesta manhã. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, desfazendo as obras das trevas nesta manhã. Eita, Jesus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, a gente vê aqui, né, que esse discípulo a quem Jesus amava era João, provavelmente, né? Então, a gente vê que era algo assim que estava ali todo mundo reunido, tá? Os amigos. Jesus tinha os 12 como amigos íntimos dele, ok? Apesar que tinha alguns mais íntimos, que era Pedro, João e Tiago, tá? Então, aí diz no 25, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão. Olha só. Então, logo Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. Jesus diz: o que você está para fazer? Faça-o, disse-lhe Jesus. Então, né? O diabo, ele entra ali em Judas, por quê? Porque Judas tinha dado brecha, né? Tinha arandaçu e me decomanai. Fecha as brechas nessa manhã. Eita Deus, teramanassê, demanassou. Eita Senhor tremendo, maravilhoso, eu creio, Pai. Xeremanassou e me decomanai. Eita, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus está quebrando, fecha as brechas. Meu Deus, me ajuda a fechar as brechas, fazer igual Neemias, fechar, né? Construir o muro, fortalecer o muro, né?
com a presença de Deus ali, vamos nos fortificar na palavra, na oração e no jejum, tá? Necessitamos. E, né, e diz aqui assim no... Então, é aquele a quem der. Então, Jesus, ele molha, porque o bocado de prato era ali, era só com o amigo, tá? Os amigos verdadeiros que molhavam o bocado e botavam na boca. Intimidade, tá bom? Então, quando as pessoas, a gente tem intimidade, nos trai, nos calunia, nos persegue, Deus está falando de traição nesta manhã. E o Senhor está jogando por terra pessoas que estavam armando situações contra mim e contra a tua vida. Deus está desfazendo, Deus está perturbando a mente dessa pessoa nesta manhã, em prol da minha vida e da sua. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu vejo o inimigo cirandando e Deus desarmando o inimigo da minha e da tua alma. E essa pessoa que estava dando brecha para o inimigo para fazer coisas contra mim e contra a sua vida vai ficar perturbado com o que o Senhor vai fazer. E tem honra chegando, ó, tem honra chegando. Eita, Deus maravilhoso. Tem mudança também, tá? Tem mudança. Deus está trazendo mudança, virando página na minha e na sua vida nesta manhã. Aleluia, glória a Deus, né? Receba aí da parte de Deus, tá bom? Pessoas que diziam que era nosso amigo, né? Igual o Judas aqui, está nos traindo. Deus está criando situações. E essa pessoa, ela vai rodar e não vai enxergar. Eu e você, receba aí, porque estamos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. E mais, o Senhor diz assim no 28, mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Porque Jesus era algo assim oculto ainda, até era espiritual, eles não entenderam. Então, tem coisas que Deus permite que possamos entender e outras não, tá? Então, vamos continuar. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres, tá? Então, eles não conseguiam entender que Jesus estava falando, vai, Satanás entrou, vai fazer o que depressa tem que fazer. Eles achavam que Jesus estava falando para ele, vai comprar alguma coisa, tá bom? Mas tenha certeza, nesta manhã, o Senhor está desfazendo as obras das trevas contra mim e contra a sua vida, nesta manhã. É pelo poder dessa palavra, tá? É pelo poder dessa palavra aqui, tá? Jesus prediz a sua morte sobre a traição. Então, Jesus está desfazendo o poder das trevas através da palavra, desta palavra aqui, de João 13. Marca o dia de hoje, tá bom? Vamos lá, Jesus prediz que Pedro negará. Depois que Jesus saiu, disse-lhe agora, o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E aí diz assim, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. E aí Jesus diz assim, meus filhinhos, vou estar com você apenas um pouco, mais um pouco. Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Por que não podemos ir? Porque nós não estamos preparados, nós não estamos glorificados, porque Jesus ele iria para o Pai, deixaria o Consolador, e a partir do momento ali de Atos de Pentecoste, passaríamos, né, após a morte de Jesus, passamos a ter um livre acesso, né? Não tem mais intercessor, o único intercessor entre Deus e eu e você é Jesus, tá? O único é no nome de Jesus, é no sangue de Jesus, não precisa mais de sacerdote, de bodes, de animais, porque Jesus, ele foi morto fora, tá? Ali, vamos dizer assim, tipo do arraial, né? Como era feito, né? Pelo sacerdote, predizendo tipologicamente o Cristo, como iria morrer, né? E o sangue puro de Jesus foi espingado para todo quanto é lado, não precisava de sangue, tá? Para a purificação, então para o sacrifício, então Jesus ele foi moído por mim, por você, e foi derramado sangue de um inocente. Então a gente vê que a Nassuribidecomanai, o Senhor Jesus mostrando, né, a sua glória. Então assim, não estaria entendendo agora, porque era um momento novo, tá? Que iria acontecer. Um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros como os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Igreja, a gente tem que amar. Mesmo que as pessoas não nos amem, a gente tem que amar. Como é que você vai amar o seu próximo? Não fazendo aquilo que você não quer que faça para você. Se você não quer que mintam, se você não quer que enganam, se você não quer que defamam você, você não defama seu próximo. Então, não persiga. Então, esse é o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? E o seu próximo como a si mesmo.
É o máximo, igreja. Muitas pessoas não conseguem, é uma coisa tão simples, as pessoas não conseguem enxergar. Elas mentem, elas caluniam, elas fazem panelinha, elas perseguem, elas defamam. Elas querem matar, elas querem destruir. Isso tudo faz parte do sistema de Satanás, o sistema desse mundo maligno, tá? Que jaz o maligno. Pessoas que fazem essas coisas estão no sistema ainda de Satanás. Então, é algo terrível, entendeu? Porque e Jesus, ele nos chama de uma maneira tão meus filhinhos, né? Eu vou ficar mais um pouquinho, um cuidado, mostrando o amor que ele tem por mim e por você, tá bom? E no 35, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos e vocês amarem uns outros. Porque, igreja, o diabo, ele nos odeia, porque quando você é discípulo de Jesus, ele sabe que vocês amam um ao outro, é diferente. Você não tá na roda dos escarnecedores, você não tá mentindo, você não tá enganando. Então, onde você passa, as trevas, ela fica furiosa, tá? Por quê? Porque vê a luz, vê a diferença. E ela quer destruir, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente não é mais criaturas, seres humanos. Nós somos filhos, tá? Nós somos adotados, nós somos diferentes. E nós temos a obrigação de ser diferente. Porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. E detalhe, como é que eu posso ser nova criatura em Cristo com os mesmos costumes, com as mesmas mentiras, com os mesmos enganos, com coisas que nos afastam do Senhor? Então a gente tem que ter essa convicção. Nova criatura em Cristo anseia por estar com o Senhor, anseia em buscar o Senhor. E não é fácil não, igreja, porque é uma luta espiritual, porque o diabo sabe que quando a gente se derrama na presença do Senhor, a história muda, é outra história, tá bom? Ele é envergonhado, ele rouba de um lado, Deus restitui do outro. Ele envergonha do lado, Deus nos glorifica do outro lado, porque ele é Deus. E ele esquadrinha o meu e o teu coração. E aí diz no 36, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Por quê? Acabamos de falar, porque é depois do nome de Jesus, seremos, né, glorificados, os mortos irão, né, ali, né, para o descanso eterno, para o paraíso. Então, este não era o momento. Né? Então, ele não estava entendendo que a partida do mestre era necessário. E a ida do mestre, tá? Para onde ele vai, ainda nós não poderemos ir, tá? Porque o plano de Deus ainda não tinha sido cumprido. E aí Jesus diz assim, no 37, e Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E aí, então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, Pedro, ele era convencido. Ele não era convertido, tá? Darei a minha vida, né? Como assim, né? Porque só quem dá a vida é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. João 10:11, tá? A gente leu. O bom pastor é quem dá a vida pelas ovelhas. E quem deu a vida pelas ovelhas foi Jesus, não Pedro. Pedro não era o bom pastor. Pedro era comedor de arroz e feijão, tá? Então, como assim que ele poderia entregar, né? Então, ele faria o oposto, ele negaria Jesus. E como ele negou, tá? Você me negará 3 vezes, Pedro. Que Pedro negaria Jesus? Os 4 evangelhos falam sobre Pedro negar Jesus. Então, não tinha para onde correr, tá? Pedro poderia dizer que não, mas ele negaria Jesus. Como assim eu vou dar a vida por ti? Não tinha como dar, de jeito nenhum, né? Então, Jesus, ele veio nos mostrar que nós somos falhos e que o diabo sempre está procurando uma brecha. A gente vê nesse capítulo 13, né, que Judas deu brecha, tá? E vendeu Jesus, né, e atrair Jesus, e que Pedro também, né, deu brecha e ia negar Jesus 3 vezes, tá bom? Deus abençoe, tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, fica na paz.